Imagine que você tem uma tarefa para você poder fazer, essa tarefa está na sua agenda ali, e você vai gastar cerca de 2 horas para poder realizar ela. Você já pensou na possibilidade de encaminhar essa tarefa para outra pessoa? Será que você se questionou se você realmente tem que fazer aquela tarefa, ou seja, você mesmo? Porque talvez você possa delegar essa tarefa para outra pessoa. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como delegar tarefas, como delegar projetos, como delegar para que outras pessoas façam determinada tarefa, determinado projeto no seu lugar. Como fazer isso, é claro, de uma forma que seja eficiente e assim você consiga despertar o seu lado produtivo. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Talvez você me conheça, talvez não, mas meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é delegação. Como delegar tarefas e despertar o seu lado produtivo. Bom, pessoal, eu já mencionei a delegação em alguns outros episódios aqui do podcast e a delegação ela é uma das regras mais clássicas, certo? É uma das regras mais clássicas dentro da gestão do tempo para quem quer de fato conseguir ter mais tempo, para quem quer de fato conseguir controlar mais o seu tempo, para quem quer de fato ter produtividade. Produtividade é você ter mais resultado gastando menos tempo e menos energia. E antes de mais nada, o que seria a delegação? E qual o papel da delegação para quem quer despertar de fato o lado produtivo? Bom, antes de mais nada, o que seria a delegação? Delegação é o ato de você encaminhar para outras pessoas, ou transferir para outra pessoa, ou mais especificamente encaminhar mesmo para outra pessoa que ela realize uma tarefa no seu lugar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa... então, por exemplo, de delegação, você é a pessoa que vai pagar as contas. Então, você tem que ir até a lotérica. Então você vai até a lotérica, aí você tem que ficar na fila da lotérica, e aí você precisa esperar na fila, chegou a sua vez, depois você volta para o seu trabalho, ou você volta para a sua casa. Se tivesse uma pessoa para poder fazer isso para você, uma pessoa da sua confiança, onde você entregaria as contas, entregaria o dinheiro, e aí essa pessoa pagaria essas contas para você, isso te economizaria tempo. Às vezes cerca de 30, 40 ou até mesmo 1 hora que você ia ficar nessa tarefa de ir até a lotérica, ficar na fila, pagar para depois voltar. Isso gastaria cerca de 30, 40 minutos do seu tempo. Mas se uma outra pessoa fizer isso para você, você delegar a tarefa para que outra pessoa faça isso para você, consequentemente você vai conseguir ter mais tempo para você fazer outra tarefa ou outra atividade que é importante para você. Você já pensou nessa possibilidade? Então, por exemplo, a mesma situação acontece em relação a você que lava o seu carro, por exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que você lava o seu carro. Então, todo sábado você acorda cedo, desce as escadas do seu apartamento, vai lá, prepara tudo e você vai lavar o seu carro. E você gasta cerca de 1h30 a 2 horas para poder lavar o seu carro. Se você delegasse essa tarefa para que outra pessoa faça isso para você, você conseguiria aí economizar 2 horas do seu tempo.
E 2 horas você poderia, às vezes, fazer outra tarefa que para você, no seu ponto de vista, é muito mais importante do que lavar o carro. Talvez escrever um relatório, talvez enviar um e-mail, ou seja, 2 horas a mais para você. Então, ou por exemplo, se você arruma a casa, você organiza a sua casa e às vezes você gasta 1 hora, 1 hora e meia para você poder limpar, passar pano, varrer, tirar poeira e por aí vai. Se você contratasse o serviço de uma outra pessoa para poder fazer isso para você, você conseguiria economizar 1 hora a 30 minutos. E você poderia focar em outro projeto, em outra atividade. Então esses são alguns exemplos de delegação. Mais para frente eu pretendo dar outros exemplos para você poder refletir conforme a sua realidade, se é possível você delegar tarefas. Ok? Então tem algumas partes muito importantes, muito fundamentais em relação à delegação que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Então a delegação é o ato de você encaminhar para que outras pessoas realizem as atividades para você. E no caso, qual que é a importância disso? Bom, como a gente mesmo já percebeu, se você encaminha uma tarefa ou seja, se você delega uma tarefa para que outra pessoa faça para você, você está conseguindo o quê? Despertar o seu lado produtivo, você está conseguindo usar o tempo, de fato, a seu favor. Você vai ter, se você encaminha a tarefa para outra pessoa, você iria fazer aquela tarefa, você iria gastar 1 hora para realizar aquela tarefa, você iria gastar 2 horas para realizar aquela tarefa, você vai estar economizando 1 hora, 2 horas, e você pode estar utilizando esse tempo para poder fazer outra tarefa. Economizando esse tempo para você realizar outra atividade, outro projeto que para você é mais importante ou que te dá mais prazer para poder fazer também, por que não dizer? Mas aí vem a pergunta, Vitor, eu já entendi, tá? Eu já entendi que delegar tarefas, delegar projetos, pessoal, lembrando, existem certas tarefas que não podem ser delegadas, como por exemplo, compromissos. Você tem que ir ao dentista, não tem como outra pessoa ir ao dentista no seu lugar, tá certo? Se você é professor e dá aula, você tem que dar aula. Eles esperam a sua presença naquele ambiente. Se você vai a um evento, eles esperam a sua presença naquele evento. Então, esse é um outro ponto da delegação. Você não funciona com todas as tarefas, todos os projetos. Principalmente tarefas e projetos que exigem, de fato, a sua presença. E aí vem a pergunta, como é que você faz para poder delegar tarefas? Como é que você faz para poder encaminhar as tarefas para outras pessoas? E para que essa delegação seja eficiente, tá ok? Bom, pessoal, é importante que a comunicação entre você e a sua equipe ou aquela pessoa que você vai fazer a delegação seja uma comunicação eficiente. Ou seja, é importante você perceber se a pessoa que vai executar aquela tarefa, ela compreendeu o que realmente ela tem que fazer, ela compreendeu se realmente é aquilo que você disse para ela. Então é bom você confirmar com a pessoa se o que você disse ela realmente de fato compreendeu, para que não haja falhas na comunicação e ela te entregue de fato o que você tem como expectativa em relação à conclusão daquele projeto, daquela tarefa, tá ok? Então a comunicação ela é algo muito importante. A comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva e ela precisa também, importante você perguntar para a pessoa, olha, você compreendeu que é isso que eu quero, é isso que eu propus, para poder ser feito, e você deixar claro isso para a pessoa, tá ok? E aí ela pode também se certificar se o que você disse é realmente aquilo.
Bom, além disso, como é que você faz agora de fato para poder delegar a tarefa, além, é claro, da comunicação? Você vai pegar e você vai fazer você pode escolher um bloco de notas, você vai precisar de um espaço para você anotar as tarefas que podem ser delegadas e que você quer delegar, tá ok? Então, pega aí um bloco de notas, pega aí uma ferramenta, pega aí o Google Keep, abra aí, né, pode ser no seu tablet, no seu computador, ou um papel e uma caneta para você anotar. Eu vou te dar 5 minutinhos, gente, eu já volto, um minutinho. Então vamos lá. Você vai precisar então de um espaço para você poder delegar as suas tarefas, para você poder organizar quais tarefas você precisa delegar. Então, você pode escolher um bloco de notas, planilha, documentos, ou você pode realmente escolher um caderno físico, um lápis ou uma caneta para você poder anotar. Então vamos lá, vamos então começar com a fase da captação. Nossa primeira regra para você poder delegar tarefas para outras pessoas, ou seja, encaminhar tarefas para outras pessoas, é a captação. O que seria a captação? Você vai anotar realmente todas as tarefas que podem ser delegadas, e claro, não só que podem ser delegadas, mas que você quer delegar essas tarefas para outras pessoas. Porque existem tarefas que podem ser delegadas, mas às vezes você mesmo quer fazer essas tarefas. Você mesmo quer realizar essas tarefas no seu dia a dia, e aí tá tudo bem, tá ok? Mas existem várias tarefas que você não quer fazer, você não quer realizar e que você gostaria de delegar para outras pessoas fazerem essas tarefas no seu lugar. Então escreva todas essas tarefas. Então, por exemplo, alguns exemplos de tarefas que podem ser delegadas. Lavar o carro, arrumar a casa, jogar o lixo fora, pagar as contas na lotérica, ir ao supermercado, comprar algum presente ou contratar algum serviço, fechar algum projeto com alguma empresa, alguma organização, enfim, projeto, alguma organização, comprar alguma coisa que foi solicitado, contratar um serviço. Então, esses são alguns... preencher um relatório, escrever um relatório, enfim. Esses são alguns exemplos de tarefas que podem ser delegadas e, se você quiser encaminhar, elas podem ser delegadas para outras pessoas. Então, uma vez que você faz a captação, agora chegou o momento da gente ir para a próxima regra aqui da delegação, que é a organização. É importante você organizar realmente todas essas tarefas que você escreveu, que você deseja que elas sejam delegadas. É importante você organizar essas tarefas, esses projetos em uma ordem de prioridade. O que é importante deve estar sendo feito
deve estar sendo delegado primeiro, tá ok? O que é mais importante, é lavar o carro ou é preencher um relatório? Isso que tem que ficar claro para você. Lembrando que o que você tem consciência que é importante, o que é importante é aquilo que realmente te leva em direção à meta que você deseja atingir ou o objetivo que você deseja atingir. Junto com projetos que te levam em direção a uma meta ou a um projeto, tem, é claro, tarefas e atividades de ocupação, como por exemplo lavar o carro, às vezes não é algo tão importante quanto contratar um serviço de uma empresa. Enfim, fica a seu critério. Então você vai organizar e só você sabe o que é importante para você. Só você sabe quais tarefas realmente vão trabalhar em prol daquele objetivo, daquela meta que você deseja atingir. Então é importante você organizar então essas suas tarefas, esses seus projetos e atividades em uma ordem hierárquica. Primeiro, o mais importante. Depois que você captou, organizou, agora chegou o momento de você, de fato, delegar essas tarefas para que outras pessoas possam realizar para você. E aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato, primeiramente você vai pensar, você vai olhar para as tarefas que você escreveu e que você organizou, essas tarefas que podem ser delegadas, e aí você vai refletir com calma em relação a elas. Como, por exemplo, que pessoa pode fazer essa tarefa para mim? Que pessoa que pode fazer esse projeto para mim? Então, por exemplo, que pessoa pode preencher esse relatório para mim? Que pessoa que pode lavar o carro para mim? Que pessoa que pode fazer o almoço para mim? Que pessoa que pode criar esse site aqui para mim? Será que eu conheço algum designer que pode fazer isso para mim? Então você vai começar a pensar nas pessoas que podem, de fato, que você pode encaminhar aquela tarefa para elas. Então isso é muito importante. Então você vai pegar e você vai escrever, de fato, mas você vai escrever de fato o nome da pessoa que vai realizar aquelas tarefas ou aqueles projetos. Ao escrever o nome da pessoa, é importante você escreve mais para você se organizar suas ideias, tá ok? E aí você vai pegar e você vai telefonar para essa pessoa, ou se você tem capacidade de encontrar com aquela pessoa pessoalmente, ou você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa para poder confirmar, né, para poder contratar o serviço dela para que ela realize aquela tarefa, aquele projeto para você. E aí você faz o orçamento com ela também, né, ver se cabe aí no seu orçamento para você poder estar delegando a tarefa para o projeto para essa pessoa. Ao você escrever de fato e confirmar que a pessoa pode fazer, se a pessoa não puder, aí você entra em contato com outro, enfim. É importante também você reforçar duas informações importantes, além de você fechar o orçamento com essa pessoa, sobre a contratação do serviço dela para poder realizar determinada tarefa ou projeto. Duas informações importantes. Você precisa fechar com ela a data que ela vai conseguir concluir aquela tarefa ou concluir aquele projeto e o horário também. Tá certo? Então você precisa ter consciência da data e do horário que ela precisa entregar aquela tarefa ou aquele projeto que ela vai realizar. Tá, ok? E é importante, como eu disse, em relação à comunicação, a sua comunicação com a pessoa, ela precisa ser uma comunicação clara, ou seja, a pessoa precisa compreender o que realmente você quer em relação àquela tarefa.
Então você captou as tarefas que podem ser delegadas, você organizou, você escreveu o nome das pessoas, você negociou com elas e você marcou com elas, realmente agendou com elas a data de entrega de determinada tarefa, de determinado projeto em tal dia, em tal horário. É importante você anotar essas informações também aí na sua delegação, tá? Depois você pode encaminhar para a sua agenda e até mesmo para o seu planejamento, tá certo? E no lugar de você realizar essas tarefas, você vai realizar outras tarefas e outros projetos para você poder estar fazendo. Agora, além disso, gente, antes de falar sobre o assistente, que eu vou mencionar agora, é importante você ter o recurso financeiro, tá ok? Então, se o dinheiro é uma limitação, talvez para você, é interessante compreender que para você poder delegar tarefas, você precisa do recurso financeiro para poder estar contratando de fato os serviços de uma pessoa, tá certo? Ou até mesmo uma inteligência artificial, hoje em dia, né? Inteligência artificial é algo que está sendo bastante utilizado para poder realizar determinadas tarefas. E muitas vezes para você contratar esses serviços, seja inteligência artificial ou seja realmente uma pessoa, para poder realizar determinado projeto para você ou concluir determinada tarefa, você vai precisar do recurso financeiro para poder fazer isso. Então você vai precisar direcionar determinada verba para a conclusão desses projetos. Ou seja, você está trocando dinheiro por tempo, certo? O dinheiro está fazendo com que você tenha mais tempo para você estar presente para outros projetos e outras iniciativas. Agora, algo que é muito importante também da delegação, dentro da delegação é você ter um assistente. Por que não ter um assistente? Tá certo? E lembrando que um assistente pode ser diferente de uma secretária, tá ok? Um assistente ele pode te acompanhar o dia inteiro. A secretária, ela só fica com você ali no escritório, tá ok? Então, se você puder ter uma secretária, por que não ter uma secretária ali no seu ambiente de trabalho? Ela vai fazer a sua agenda, tá certo? Ela vai organizar a sua agenda com os compromissos da sua agenda, com as tarefas. Inclusive, ela mesma pode encaminhar e delegar algumas tarefas que você não quer fazer ou que você prefere que outras pessoas façam. Inclusive, gente, o ato de delegar também é porque existem certas tarefas, existem certas atividades que às vezes a pessoa não considera que ela tem maestria naquela tarefa, naquela atividade, e ela acredita que outras pessoas têm a capacidade de fazer aquela tarefa melhor do que ela, né? Porque às vezes ela é muito boa na área dela, muito boa naquele trabalho que ela exerce, mas em outras tarefas existem pessoas, e ela reconhece isso, ela tem humildade de compreender que existem pessoas que têm uma excelência maior em determinadas áreas. E aí ela entende também que essa pessoa vai entregar um trabalho incrível para ela. Então, delegar tarefas também é ter essa humildade, é ter essa compreensão de que existem pessoas que vão entregar um trabalho melhor, às vezes, na área dela do que nós mesmos. E isso é algo totalmente compreensível, né? Porque a gente não domina todas as habilidades e todas as competências. Então, em relação ao assistente, é recomendado você realmente buscar também, se for a possibilidade, você ter um assistente. Porque o assistente, ainda mais se o assistente estiver com você durante muito tempo, ele já vai começar a compreender o que você costuma gostar de que seja delegado.
E o assistente pode preencher a agenda para você, pode preencher o planejamento para você. É claro, esse assistente precisa ser alguém da sua confiança. Então, ele pode preencher a agenda para você, ele pode preencher o planejamento para você, ele pode cancelar compromissos para você, um assistente. Outro benefício de um assistente, ele vai encaminhando, você fala para ele as tarefas que precisam ser delegadas e ele vai delegando tarefas para que outras pessoas vá realizando essas tarefas, esses projetos, ele vai negociando também. Se precisar, por exemplo, de comprar um presente para uma pessoa, você liga para o assistente vai lá, compra o presente para a pessoa, você redireciona para ele os fundos necessários para isso. Então, assim, ter um assistente é algo que vai te economizar muito tempo em realização de tarefas, realização de projetos. É importante você conciliar isso com outras propostas de gestão do tempo, como por exemplo o bloco de tempo, né? Você realmente realizar tarefas em sequência no bloco de tempo. Mas é muito importante que seja qual for a pessoa que você vai delegar, tá, galera? Seja qual for a pessoa que você vai delegar, seja uma secretária, seja um assistente, seja um garoto que é seu vizinho e você vai solicitar para ele fazer uma tarefa para você, seja qual for a pessoa, precisa ser alguém da sua confiança. Precisa ser alguém que você confia, que vai fazer um bom trabalho para você, vai te entregar um trabalho de excelência. Porque senão de nada vai adiantar realmente, porque senão você vai ter um retrabalho depois. E além de ter um retrabalho depois, às vezes você vai ter que ter um gasto novamente em relação à conclusão de determinado projeto. Porque alguém não fez um trabalho bem feito, aí você vai ter que contratar outro serviço para poder refazer esse trabalho. Além de ser contraprodutivo, você também vai ter, de novo, um gasto financeiro. Então, por isso é muito importante você compreender quais são as pessoas que você vai contratar para realização de determinado serviço, determinado projeto para você. Então, é muito importante você ter clareza disso, tá? Ser pessoas da sua confiança. Então, pesquisa com calma, procura com calma. Hoje em dia tem muitos sites também para poder facilitar você. Então, existem sites de freelancer, né, pessoas que trabalham como freelancer, que realizam determinadas tarefas, determinados projetos aí online. Tem um site chamado Workana. Ele é um site assim que tem uma credibilidade bem alta e que você pode às vezes estar contratando também um freelancer para poder estar realizando um projeto para você. Então, é muito importante que você que quer utilizar a delegação, você utilize outras regras, né? Outras propostas aí também de gestão do tempo, como por exemplo, eu falei de planejamento. Então, é importante você ter um planejamento para você poder fazer uma boa delegação. Agenda, é importante você ter uma agenda para que mesmo que você tenha um assistente, uma secretária, ela organize a agenda para você. Outro aspecto, priorização. É importante você priorizar o que é importante, né? Uma tarefa, um projeto, até mesmo porque às vezes você não vai querer delegar, você mesmo vai querer executar aquela tarefa ou aquele projeto. E você que é aluno do protocolo de priorização, ou você que tem a metodologia protocolo de priorização, é interessante você que já conhece como funciona a metodologia do protocolo de priorização, você
ensinar algo para essas pessoas que trabalham com você. Seja a sua equipe, seja a secretária, ou seja um assistente, né, um estagiário que você está treinando. Muito importante você compartilhar com ele a metodologia do protocolo de priorização, porque aí, dessa forma, essa pessoa consegue despertar o lado produtivo dela. Você vai estar despertando o seu, e essa pessoa e essa equipe vai estar despertando o dela. Então, quanto mais clareza você trazer para as pessoas sobre, olha, você vai delegar essa tarefa, mas como é que vai ser feita essa delegação? Aí você explica para ela, olha, você vai organizar minha agenda, mas como é que vai ser feito isso? Então você vai ajudando essa pessoa para que ela, ou ajudando a sua equipe para que ela tenha uma maior eficiência em relação ao trabalho. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.